Use sempre uma linguagem simples que o público entenda, evitando termos muito acadêmicos e também evitar termos chulos ou vulgar. Precisamos evitar gírias também, falar coisas a qual o ambiente e o decoro do ambiente. Claro que você vai precisar sempre de conhecimento e de preparo. Primeiro, estude profundamente a passagem bíblica, lendo várias vezes o texto. Conheça as necessidades, as lutas e o nível de compreensão dos seus ouvintes. Às vezes são pessoas que não têm o acesso ao estudo. Então, como siga o exemplo de Jesus, fale a qual todos entendam. Do assunto, se o sermão for temático, pesquise e domine o tema. Não venha querer botar, fazer exegese. Lembra do EIS? É colocar no texto o que o texto não está dizendo. Muito cuidado com isso. Você precisa ter, em primeiro lugar, a sensibilidade ao Espírito Santo. Esteja aberto durante a mensagem para ser guiado pelo Espírito Santo. Como a palavra diz, né? O Espírito Santo vos lembrará. Não fique preocupado com o que você vai falar. A empatia. Demonstre compaixão. Demonstre ali que você tem compreensão do que os ouvintes passam, da luta que ele passa. Não apenas jogar pedra em quem está te ouvindo. Os lembretes finais para o pregador. Repetir o texto bíblico corretamente. Honre a palavra. Fale de forma clara e fale o que a Bíblia está dizendo. Seja sempre respeitoso com o tempo e com os ouvintes. Evite comparações tipo, você está na casa de Deus, você vai ficar aqui, quando estivesse numa festa você não tinha pressa. Começa a julgar, se fosse numa fila do banco você tem que esperar tantas horas. Não, você não sabe a realidade das pessoas. Tem pessoas ali que perguntam, geralmente quando é um convidado, que hora começa, que hora termina, aí ela vai e ultrapassa esse horário, é um desrespeito com ela. Porque às vezes a pessoa foi ali, ninguém sabe a dificuldade da pessoa, às vezes ela tem que tomar um remédio, um horário em casa, às vezes saiu e o marido disse, volte tal hora, aí a mulher às vezes pode trazer uma contenda em casa, um marido não evangélico. Então são vários contextos, né? Porque Deus está me usando agora, eu vou ficar na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus ordeiro, não é Deus de bagunça. É um Deus de ordem, não é um Deus de bagunça. Então muito cuidado quando você pegar o microfone de um local e desrespeitar o tempo. 40 minutos de um sermão bem aplicado é muito mais eficiente do que um sermão geralmente de 2 horas que vai estar ali vagando e no final não traz nenhuma aplicação prática para o que foi ministrado. Precisa ter o foco na mensagem e não em si mesmo. O objetivo ali da mensagem é exaltar a Cristo. Olha João Batista, que ele cresça, que eu diminua. Você não tem que se preocupar em impressionar pessoas. Não é a sua eloquência, nem o seu conhecimento que vai impactar elas, mas sim a poderosa palavra de Deus. Não fique preocupado com o silêncio. Essas pausas, elas podem ser muito poderosas. Evite aquele negócio de, olhe para o seu irmão, pegue no seu irmão, balance seu irmão, fique de pé, levante a mão, baixe a mão, sente, levante as 2 mãos. Fecha o corredor, abra para lá, abra para cá, movimentando o público. Explique a palavra, você não vê Jesus usando isso. Tem gente que prega e fica, dê glória a Deus, dê aleluia. Ofende as pessoas, diz, você está frio, você está isso, você está aquilo. Se você está entendendo a mensagem, fale isso. Às vezes a pessoa está ali ouvindo concentrada e você está instigando, mexendo, atacando quem está te ouvindo. Deixe que a palavra de Deus fale por si. Gente que usa técnicas aí de coach, né, essas coisas todas aí, que vê o mundo fazendo lá fora e quer aplicar isso ao sermão bíblico. Não precisa ser assim. Tem gente que fica repetindo amém, glória no sermão, encaixando ali porque faltou palavra e fica glória a Deus, repetindo. Você precisa aplicar a palavra de forma clara, a qual a pessoa tenha o raciocínio. Evite ser pedante demais, muito amostrado e também fingir falsa humildade. Eu sou aqui, sou um vaso de Deus, pequenininho. Seja quem você é mesmo, na realidade. Tem uma frase que diz que pregar é uma arte e orar é um talento. Pregar é uma arte, orar é um talento. Isso quer dizer, é um dever. A combinação do preparo diligente, a dependência fervorosa do Espírito Santo é a chave para uma pregação eficaz. Então, concluindo aqui, essa parte de reforço aqui do que já falamos, estamos só ressaltando. O privilégio
e a responsabilidade de pregar. A homilética nos ensina técnicas e os princípios para comunicar a palavra de Deus de forma eficaz. No entanto, mais importante do que qualquer técnica é a sua vida, pregador. O mais importante é a sua dependência, pregador, do Espírito Santo. Isso vai ser o principal. Pregar o evangelho não é uma aventura, não é uma profissão, não é um negócio. Pregar é um privilégio sagrado, é uma responsabilidade imensa. Somos embaixadores de Cristo, chamados para proclamar as insondáveis riquezas da sua graça. Olha que responsabilidade. Imagine você pregar de forma desleixada, levar um conteúdo extra-bíblico dentro da sua pregação, desvirtuar, trair o texto, e essa pessoa foi a última vez que ela ouviu a palavra de Deus. E aí, a última chance que ela tinha de ouvir a palavra de Deus era pela sua boca, e você falou tudo, menos a verdade do evangelho. Você fugiu do texto, então o seu compromisso deve ser focado em Deus, no texto, sendo fiel ao que ele te pede. O texto por si só ele fala. Não adianta pegar técnicas, filosofias humanas, palavras de persuasões humanas, a qual a Bíblia fala. Cuidado, espíritos enganadores. Não bote no texto coisas a qual é para benefício próprio. Tenha a responsabilidade de pregar a palavra de forma eficaz, de forma a qual é sempre guiada e dependente de Deus, dependente totalmente do Espírito Santo. Essa deve ser a maneira correta de se pregar a palavra de Deus. Como lembramos, ela é um privilégio, não é um trabalho, não é uma profissão, não é um status. Você precisa pregar a palavra de Deus, porque Deus te chamou. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus com um propósito. Que propósito é esse? Ganhar almas para Cristo. O objetivo principal do Evangelho é transformar pessoas. É fazer essa conexão novamente. É levar o plano salvífico de Deus para as pessoas. A palavra, ela é apta para fazer toda essa mudança. Você só precisa ser fiel. Fiel a Deus, fiel à palavra. Vamos agora, só para lembrar, trazendo aqui sobre exegese e exegese. Ferramentas, como eu falei, essas três disciplinas, elas se completam. Relembrando aqui, as últimas 3 mensagens, geralmente eu dividi de 3 em 3 os tópicos se encaixando. Isso está no vídeo de apresentação do nosso trabalho. A hermenêutica, ela é a técnica da interpretação, né? Foi o módulo 14. No módulo 15, a exegese é extrair exatamente o que o texto quer dizer. E aqui, a homilética. Vai ser a hora que você vai pegar essas duas ferramentas e vai fazer a sua aplicação. E essa aplicação deve ser correta. Eu vou falar com vocês aqui, trazer um exemplo bíblico de uma palavra bem aplicada e uma palavra desconectada, uma palavra errada, um sermão errado. Vamos fazer aqui um sermão expositivo, um exemplo de como fazer. Vamos para a prática. O texto de Lucas 15, do versículo 8 ao 10. A parábola da dracma perdida. Vamos lá trazer a contextualização das duas formas, o sermão certo e o errado. Eu vou falar primeiro o certo e depois vou falar o errado, a qual você não deve pregar e nem também se deixar persuadido por ministrações assim. O título do correto:
a moeda perdida e o coração de Deus. O errado. 10 moedas para a sua vitória financeira. Recuperação de bênçãos e finanças perdidas. Usou o texto de forma errada. A exegese, que é a interpretação, olha a correta. Baseada no texto de Lucas 15, está falando ali da ovelha, da dracma e do filho, com a resposta de Jesus aos fariseus. E o foco disso aí era o arrependimento. Ela, fora de contexto, o que ela faz? Transforma os símbolos em alegorias subjetivas. Traz ali outras coisas que não o texto. O texto ali está falando do amor de Deus para com a humanidade. E aí traz a importância de Deus resgatar aquilo que estava perdido. A mulher, o que a mulher representa? O modo correto. Representa o caráter buscador de Deus em resgatar. A dracma, ela representa o pecador perdido, ainda valioso para Deus. Num contexto errado, é o quê? Vai representar bênçãos materiais. Bênçãos na vida do crente. Não, está falando de arrependimento, de ganhar almas, de trazer o perdido para Cristo. Esse é o texto, está explicado. A casa, cenário da busca divina. O cenário ali é a busca divina do pecador. A candeia simboliza a luz da palavra que ilumina a busca. É interpretada no modo errado como a oferta que a pessoa vai dar, que vai fazer aquela limpeza, pagando para limpar. A vassoura, ferramenta do cuidado e diligência divino. Conclusão e o apelo, chamada ao arrependimento e à valorização do perdido. Assim fecha o sermão, no modo correto. No modo errado, vai encerrar como o apelo por ofertas ou conquistas de bens materiais. O erro hermenêutico, ele não trata da fidelidade do texto, nem a intenção de Jesus, que é buscar o pecador, o perdido. A exegese, ela faz o quê? Introdução de ideias ao texto bíblico. O correto, estrutura clara, com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão e a aplicação bíblica. Já na aplicação errada, o que vai acontecer? O sermão é desorganizado, ele é emocionalista e centrado no homem. O foco da mensagem vai ser a pessoa. A aplicação prática desse texto é o quê? O evangelismo, o amor pelos perdidos, a alegria da salvação, é isso que trata o texto. Evangelismo, amor aos perdidos e a alegria da salvação. Na aplicação errada lá, o que é que vai acontecer no texto errado? Enriquecimento pessoal e prosperidade financeira.